você pode dar aula até de gramática. Nossa Senhora! Aê, Lulu! Por isso que eu gosto de Lulu. Lulu é espetáculo, viu? Bom dia, gente! Vamos piscar aqui, vamos piscar aqui, vamos piscar aqui. Dia. Todo Bom mundo dia. piscando. Bom dia! Eu passo o mouse aqui, depois aparece na gravação esses piscados. Acho lindo. Lindo! Vamos lá. Eu vareio com essas coisas. Vareio com essas coisas. Vamos lá, então. Aí, depois a gente começa a etapa do balanceamento, que não tem na apostila, tá? As duas últimas aulas que tem, começa a perfumaria. Essa perfumaria vai até o fim do ano, como eu falei para vocês. Quando a aula é presencial, a gente faz trabalhos, tá? Na apostila 3 e 4 é só perfumaria, mas aí eu divido uma parte trabalho e uma parte pilhas no terceiro bimestre, uma parte trabalho e uma parte eletrólise no quarto bimestre. Já falei isso, estou falando de novo, tá? Então vamos brincar hoje com oxidação, redução e agente oxidante, agente redutor, para depois a gente passar a receitinha de bolo, para fazer o balanceamento e tudo, toda aquela parte. Vamos escolher uma corzinha aqui diferente. Então vamos lá. Relembrando aí conceitos que vocês já viram, oxidação é quando um elemento perde elétrons. Se ele perde elétrons, o NOx dele vai aumentar. Então vocês, para quem não estudou direito, vocês têm uma semana para estudar de novo NOx. Porque sem NOx a gente não faz os balanceamentos por oxirredução. Redução é quando um elemento ganha elétrons. Se ele ganha elétrons é carga negativa, ele diminui o NOx. Os agentes, aproveitando o que Lolo falou, os agentes funcionam como a gramática lá que vocês aprendem. Então, aqui o agente é aquele que provoca. Então, vamos imaginar aqui o Joãozinho enfiando um elétron na Mariazinha. Dando um elétron para Mariazinha. Então, o Joãozinho vai dar um elétron para Mariazinha. Não esqueçam que se alguém dá, alguém tem de comer, alguém tem de receber. Então, não existe uma coisa solitária. Então, o Joãozinho, que deu o elétron, perdeu o elétron, sofreu uma oxidação. A Mariazinha, que recebeu o elétron, sofreu uma redução. Portanto, o Joãozinho vai ser o agente redutor, pois ele provocou uma redução na Mariazinha. A Mariazinha é o agente oxidante, pois ela provocou uma oxidação no Joãozinho. Então, sempre o agente é o contrário. E na reação química, você vai ver que os agentes estão sempre no primeiro membro, sempre antes das flechinhas. Agora a gente vai brincar com as reações, mas a gente não vai fazer balanceamento. A gente só vai brincar de fazer agente oxidante, agente redutor. O que nós temos que saber fazer bem? Calcular NOx. Porque quando a gente pega uma reação grandona, como a de baixo, se eu não souber calcular NOx rápido, eu estou fodido. Então, um que é pequenininho, tá? Ferro, substância simples, NOx zero. Oxigênio, substância simples, NOx zero. Aqui já temos que fazer a continha. Começa sempre daqueles que você sabe. Depois eu vou dar algumas dicasinhas, tá?
O oxigênio é menos 2, faz a continha. Menos 2 vezes 3, menos 6, para dar 0. O ferro é mais 6, como tem 2 ferros, cada um é 3. O que interessa é o de cima, o de baixo é só a continha. Aí você vai ver sempre de um lado para outro, quem variou o NOx. Depois, na receitinha de bolo, a gente vai escrever isso também. O ferro variou de 0 para 3. Portanto, ele aumentou o NOx. Se ele aumentou o NOx, oxidação. O oxigênio foi de 0 para menos 2. Portanto, diminuiu, reduziu. Então, não esqueçam, oxidação sempre aumenta o NOx. Redução sempre diminui o NOx. No primeiro ano, isso é muito ruim para ver. Vocês veem, mas aprendem muito pouco. Tá? Agora vocês têm mais bagagem, fica mais fácil. E no primeiro ano que pega é o cálculo de NOx. Os agentes estão sempre antes da flechinha. Portanto, o agente oxidante é aquele que sofreu redução, é o O2. Agente redutor é aquele que sofreu oxidação antes da flechinha, é o Fe. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? De boa, Glécio. Agora vamos pegar um bem grandão. Às vezes não cabe nem na linha, de tão grande que é. Às vezes não cabe nem na linha. Então vamos lá. Cálculo de NOx. Aqui ainda não tem dica, tá? Daqui a pouco tem uma dicasinha legal. Vamos mudar essa cor aqui, já enjoei dessa cor. Vamos pegar um rosa bebê. P4, substância simples, NOx 0. HNO3. H você conhece. O você conhece. Aí você vai calcular o N. Então, lembre lá daquela nossa tabelinha de NOx fixo. Então, vai sempre norteando pelos NOx fixos. Então, H mais 1 vezes 1, 1. O menos 2 vezes 3, menos 6. Para dar 0, N é mais 5. O que interessa é o de cima, o de baixo não interessa. H2O não precisa nem fazer conta. H é fixo, O é fixo. H3PO4, conheço H, conheço O. Então, você vai sempre daquilo que você conhece. Então, faz a continha, 1 vezes 3, 3. Menos 2 vezes 4, menos 8, para dar 0, mais 5. NO, conheço O, menos 2, portanto, para dar 0, mais 2 o N. Agora, a gente vai ver quem variou de um lado para outro. Então, quem variou de um lado para outro. Então, vamos aqui de azulzinho agora. Então, sempre você vai olhar um antes da flechinha e um depois da flechinha. O P variou, foi de 0 para mais 5. Portanto, aumentou o NOx, aumentou, oxidou. O N variou, você vai ver que o H não varia, que o O não varia. O N variou de 5 para 2. Diminuiu, reduziu. Sempre tem que ter uma oxidação e uma redução. Nunca pode ter duas oxidações ou duas reduções. Andando, rolando para baixo. Agentes. Agente oxidante é aquele que sofre redução antes da flechinha. Antes da flechinha. Então, vai lá antes da flechinha. Quem sofre redução, HNO3. É o composto inteiro que você pega aqui.
O agente não é o elemento. O agente é o composto inteiro. E agente redutor é aquele que sofre oxidação antes da flechinha P4. Então, P4 é o nosso agente redutor. Então, já pegamos um bem grandão aí. Aí depois nós vamos, a gente, aprender a fazer esse balanceamento. Um que já tem dica, veja que ele é gigante, né? Tá? Então, dicasinha para a gente ganhar tempo. Toda vez que você tem um ânion repetido, o radical repete e repete o NOx. Então, essa é uma dicasinha poderosa aqui, ó. Perceba que você tem SO4 aqui, SO4 aqui, SO4 aqui. Então, lembre, repetiu o radical, repete NOx. Você fez a conta uma vez desse S do SO4, não precisa fazer mais. Então, isso é muito poderoso quando você tem uma equação gigante desse tipo. Então, vamos lá. Cálculozinho de NOx. KMNO4, conheço o K, está na nossa tabelinha. 1A mais 1. Conheço o oxigênio, menos 2, mais 1 vezes 1, mais 1. Menos 2 vezes 4, menos 8. Mn mais 7. H2C2O4, conheço H, conheço O. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 4, 2 vezes 4, 8. Para dar 0, 6. Portanto, cada carbono vale mais 3. Então, já fizemos o carboninho. Agora H2SO4. Conheço H, conheço O. Faz a continha, o S dá 6. Só que como a gente tem um monte de SO4, eu já venho aqui e já coloco 6 em todos. Isso ajuda pra caramba. Vocês nem sabem quanto. Tá? Que nem aqui. K2SO4. Não vou fazer conta. Porque o K eu conheço. O O eu conheço. E o S eu já calculei, do SO4. Aqui, olha como é bom a dica. Eu não conheço o MN. Então, se eu não usasse a dica, aí eu tinha que pensar lá na carga do MN, pensar em SO4 menos 2. Então, use a dica, gente. Repete radical, repete NOx. E aí eu tenho O, que é menos 2. Tenho S já que eu calculei lá atrás. Aí eu vou calcular o MN, que vai dar mais 2. Então, a dica é muito poderosa. H2O não precisa fazer conta. O H é fixo, O é fixo. E aí CO2, O é menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4, para dar 0 mais 4. Então, eu estou devagar. Podia ir rápido nisso, porque a gente já fez a aula de NOx. Mas eu estou bem devagarzinho para que todo mundo reforce a parte de NOx. Agora vamos ver quem varia de um lado para outro. Então, sempre um antes da flechinha, um depois da flechinha. Então, vocês vão ver que o MN variou de 7 para 2, oxidou, reduziu, porque diminuiu. E o C variou de mais 3 para mais 4. Aumentou, oxidou. Pode ver que mais ninguém varia. Aos agentes, agente oxidante é aquele que sofre redução antes da flechinha. Então, antes da flechinha, quem sofre redução, KMNO4. Agente redutor é aquele que sofre oxidação antes da flechinha, H2C2O4. Então, os agentes estão sempre antes da flechinha. E sempre ao contrário. Deixei 3 exemplos para vocês fazerem, tá?
Tem um muito legal, que é esse número 1, que vai ter masturbação. Aí tem os iônicos aqui, e tem um que tem água oxigenada, que eu não posso esquecer, que a água oxigenada, o oxigênio vale -1. Tá? Então, eu deixei para vocês fazerem, vocês vão fazer já. E a apostila também vocês vão fazer, bem curtinha a apostila. Mas eu vou encerrar a gravação. Vou encerrar a gravaçãozinha aqui.